amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Hoje, 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, um paulistano para conversar conosco nesta edição de Gente que Fala. Alberto Goldman, prazer tê-lo aqui, Goldman. É uma maravilha. É um prazer mais uma vez estar com vocês e poder falar São Paulo, no estado, do Brasil, do mundo, se for paulistano legítimo. Paulistano legítimo. Como é que você sabia que eu nasci aqui? É muito diferente essa São Paulo de hoje. É muito diferente, é claro, isso daqui. Veja bem, isso foi há muito tempo, né? Acho que quando eu nasci, a cidade de São Paulo devia ter 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de habitantes, Sim. Tem 12 Sim. hoje, 12 milhões de habitantes, portanto você pode imaginar a diferença que é. O que é isso? Eu sou do tempo em que a gente pegava o bonde, tinha o bonde camarão, que é o fechado, vermelho, fechado, e tinha o bonde aberto, que a gente ia frequentemente nos trilhos, na soleira ali. Na soleira. Eu sou desse tempo, sou do tempo que eu ia para a escola pegando um trem, pegava o trem, teve um tempo que eu morei no Brás, eu pegava o trem lá na estação do Brás, que é hoje, a mesma estação que é hoje, descia na Luz, a Sorocabana, no caso na Luz, e ia até a escola que era lá perto também. Então é outro mundo hoje, totalmente diferente. Em todos os sentidos. Agora, é evidente que é uma cidade que cresceu, que tem uma vida cultural, uma vida de todos os tipos. Agora, ao mesmo tempo, criou problemas enormes. A população que vive em situação de dificuldade nas periferias da cidade, dessa grande cidade, é uma imensidade de milhões e milhões de pessoas para as quais falta tudo, praticamente tudo. Naquela época não era bem assim. As pessoas tinham, mesmo que eram as pessoas mais simples, que tinham menos, tinham com que viver. Hoje a gente vê gente que tem dificuldade até sobreviver. Goldman, o teu currículo é bastante intenso, maravilhoso, governador do estado, deputado estadual, deputado federal, secretário de Estado, ministro. Faltou alguma coisa aí? Não tenho certeza, acho que não. Acho que é suficiente. Se fosse possível, qual é a tua opção? É executivo ou legislativo? Nesse momento, uma opção nenhuma. Como alguém? Nenhuma, como alguém? Não. Mas como alguém com um currículo desse consegue se afastar? Eu encerrei em 2010, fiz uma coisa que ninguém faz. Eu disse, eu não sou candidato a nada mais. Sim. Fim. E não quero nenhum cargo público executivo. Faço parte até de conselhos de administração de empresa. Mas não sou executivo em nenhuma secretaria. Aliás, o governador gentilmente me convidou para várias alternativas de secretarias, logo que ele se decidiu a eleição, na última eleição, já em 2010, aliás, já em 2010. Ele me convidou para várias secretarias, eu disse, olha, eu prefiro não ficar num cargo executivo, eu não quero um cargo executivo, eu já acho que já dei o que precisava ter dado nesses meus 40 anos de vida política, já exerci todos os mandatos necessários, já dei tudo que podia dar, e agora eu quero continuar minha militância política, vou continuar. Comecei aos 18 anos e vou até morrer. E continuo realmente com militância política, mas sou vice-presidente nacional do PSDB, sou um militante, sou um atuante, escrevo, falo, debato, participo de tudo, mas eu não quero cargo nenhum. Nem remunerado e nem não remunerado. Goldman, você é comunista de berço, né? De origem, de família. Isso. Qual é o sentido de ser comunista hoje em dia? Isso perdeu totalmente a característica. Evidentemente, o que era na época
o que era um socialista, um comunista, era uma transformação da sociedade, era uma sociedade melhor, sociedade igualitária, sociedade sem exploradores e explorados, sociedade em que você caminhava para um estágio superior da sociedade, das relações humanas da sociedade. Isso acabou se perdendo com o próprio histórico do que aconteceu na União Soviética, nos países socialistas, em que se deturpou o processo de transformação da sociedade, que deixou de ser aquilo que a gente imaginava que pudesse ser, e nós estamos vivendo, como quase praticamente todos os países do mundo, num regime capitalista. Mais duro, mais humano, menos humano, em geral menos humano, mas hoje você não existe mais a discussão do que seria o comunismo ou o socialismo, sob o ponto de vista daquilo que eu tive na minha juventude. Hoje você falar que comunista dá a impressão, é um troglodita qualquer que está por aí, é um extraterrestre que está por aí, então eu já prefiro não tocar sobre esse aspecto, porque acho que isso não tem mais o sentido que tinha no passado. É outra coisa. A palavra esquerda e direita hoje, desde o momento em que o PT e esses partidecos que estão aí ao lado dele se dizem de esquerda, que na minha opinião eles são fascistas e não de esquerda, a minha opinião é que eles são fascistas. Esses agrupamentos todos são agrupamentos que não respeitam o processo democrático, portanto são fascistas, né? Não tem nada de esquerda. A esquerda real, a esquerda que eu defendo, aquela que eu acho que é saudável, ela parte do princípio que a democracia é um valor universal, que você não pode sobreviver numa sociedade sem a democracia. A democracia é fundamental, não se discute isso. Sim. A partir daí vamos discutir igualdade, vamos discutir melhoria de condições de vida, vamos discutir eliminar a exploração do homem pelo homem, mas isso é a esquerda. Agora, a esquerda que dizem que está por aí, que a imprensa fala, esses grupos de esquerda, estava vendo isso na televisão e na rádio ontem, os famosos grupos de esquerda parando a cidade toda, em todos os lugares da cidade de São Paulo. Devia estar na contramão. Isso é esquerda? A esquerda isso alguma vez foi esquerda em algum lugar, você impedir que a população se movimenta na cidade, sem impedir que o trabalhador vá ao trabalho, você impedir que a família volte para sua casa ou vá para sua casa, ou que o sujeito vai estudar, ou que ele vai fazer qualquer tipo de serviço, você impedir isso daqui, 100, 200 moleques colocados na rua, levantando bandeiras, isso é esquerda? Para mim isso é fascismo, não é esquerda. Goldman, e o período de clandestinidade que você viveu aqui intensamente no Brasil? Eu vivi desde 64, era já profissional liberal, engenheiro formado, tinha uma empresa de engenharia. Em 64 até 69... O partido era legal antes disso? Não. O PCB era legal antes, já era clandestino. Eu vivia na clandestinidade nesse sentido. Eu não era clandestino, sim. Eu era um eu falo clandestinidade em termos de partido político, de opção política. O partido era clandestino. Em 64 houve o golpe de 64, 68 aprofundou-se o golpe, 70 eu fui candidato pela primeira vez, me elegi deputado estadual em 1970 e daí continuei Mas 70 aí já era Arena e MDB. MDB. Arena e MDB. Se elegeu pelo MDB. Pelo MDB durante o tempo todo, depois pelo PMDB, me elegi deputado federal já pelo PMDB. Quando o MDB foi extinto, fundei o PMDB, ajudei a fundar o MDB também, ajudei a fundar o PMDB, dirigi o PMDB no estado de São Paulo, junto com o Covas, era o presidente, eu era o secretário-geral. Nós levamos o PMDB aqui em São Paulo e depois, um certo período, quando houve a legalização do Partido Comunista, eu me filiei, voltei ao Partido Comunista, passei no Partido Comunista durante 2 anos, cheguei à conclusão que não havia como eu mais me manter no Partido Comunista, porque as ideias já não eram as mesmas, as minhas concepções sobre sociedade, sobre organização, sobre democracia, sobre liberdade, não eram as mesmas do que aqueles que estavam lá, e aí eu me desfiliei e voltei ao PMDB. Lamentavelmente, o parlamento perdeu porque você não conseguiu
Naquela época, quociente sim, eu não fui, eleitoral? exatamente, Disputou pelo eu não fui PCB? constituinte. Em 86 eu não me elegi, Por em isso que eu digo, o 86 disputei parlamento pelo perdeu. PCB. Sabia que ia acontecer isso, sabia que o PCB não faria o conceito eleitoral, mas era uma obrigação moral minha, ética, porque realmente na primeira eleição minha eu tinha sido apoiado pelo PCB na clandestinidade. Então eu achei que obrigatoriamente eu tinha que assumir e cumprir o meu papel, cumprido o meu papel, vamos dizer assim, a minha responsabilidade moral nisso, eu me retirei e voltei ao PMDB. E o Com as PSDB? Sim. concepções muito próximas do que eu sempre tive. Nada mudou na minha cabeça, do ponto de vista fundamental, de achar que questão de partido, essa sociedade, é questão do cidadão. a sociedade não é uma sociedade humana, não é uma sociedade que eu desejo, não é uma sociedade da forma que eu gostaria que ela fosse. Gostaria que ela fosse diferente, mas tenho consciência clara de que isso daqui tem que ser um processo democrático. Nós temos que avançar um processo democrático, seja por décadas, por séculos, o que for. Não se trata da minha vontade, eu não imponho vontades. E um grupo pequeno de pessoas não pode impor vontades. É um processo histórico, vamos ver o que vai dar. E o PSDB? Aliás, eu não vou chegar a ver provavelmente o que vai dar. E o PSDB? Também fundou o PSDB? Não, eu não estava fundei, fora. porque quando o PSDB foi fundado, eu estava no PMDB, eu não me Isso. filiei imediatamente ao PSDB, eu vinha me filiar alguns anos após, eu vinha filiar ao PSDB em 97, já em 97, e 1997, e aí fui deputado federal pelo PSDB. Mas o PSDB, como hoje os partidos todos, não existem partidos políticos no Brasil, né? Existiu o PT, antes de ele entrar nessa derrocada que ele entrou, esse processo de apodrecimento total do partido. Então ele deixou de ser um partido também, passou a ser um agrupamento de interesses. Não vou nem usar a expressão mais dura, uma máfia, né? Vou usar essa expressão mais dura, mas é alguma coisa que perdeu a conotação de partido. Claro, tem ainda alguma militância saudável, alguma coisa de militância saudável, tem, mas os seus quadros intermediários, principalmente os quadros superiores do partido, de direção do partido, foram todos envolvidos na corrupção que nós estamos vendo por aí, brutal, como nunca vimos na história brasileira. E o PSDB não é um partido também consistente. Isento. Não, ele é isento. Como partido ele é. Você tem figuras, evidentemente, Sim. você tem como todo partido, em todo lugar, figuras que se corrompem. Isso tem. Tem no PSDB também. Mas não é a direção partidária. Não é a direção partidária que caminha nessa direção. Não é uma organização construída que acabou, para se manter no poder, fazer aquilo que o PT fez. Não fez a mesma coisa. Mas é um partido relativamente frágil, não tem uma constituição de um partido político, não nasceu de baixo para cima. Veja bem, não nasceu como o PMDB, como o MDB, como o próprio PT, não nasceu de baixo para cima. Nasceu de cima para baixo. Algumas grandes lideranças do PSDB foram formar o PSDB. Aí foi Montoro, foi Serra, foi Covas, foi Richa, as figuras que a gente conheceu da formação do PSDB. A construção disso daqui não levou a que você constituísse grandes bases partidárias. Então nós temos uma deficiência em bases partidárias. É indiscutível isso. Indiscutível. Hoje no Brasil não existem partidos políticos consistentes. E quando o senhor critica o PSDB? Recentemente enviou carta à executiva criticando os destinos que o PSDB traçou e não cumpriu. Quando o senhor critica o teu partido dessa forma? Não, os dirigentes não gostam. Aqueles que se sentem atingidos não gostam. Quando eu digo que o partido não tem reuniões da Comissão Executiva Nacional com a frequência que deveria ter, é uma vez ou outra de vez em quando, o que não constitui a vida de um partido político, então, evidentemente, os principais dirigentes não gostam desse tipo de crítica. Mas eu tenho a minha obrigação de faço abertamente, explicitamente, publicamente e pessoalmente em reuniões também. Não escondo isso. Não tenho nenhuma razão para esconder absolutamente nada. E não vou esconder absolutamente nada, em momento nenhum, tudo aquilo que eu penso. Aquilo que eu falo é aquilo que eu penso. Não tem meio termo. Não tem maneirismos a respeito disso. Não tem. É claro que eu procuro não ofender ninguém, procuro não atingir ninguém, procuro não deixar ninguém magoado. Acho que isso é uma relação civilizada que eu tenho que ter. Mas fora isso, do ponto de vista político, falo tudo que eu penso.
Alberto Goldman, há instantes, quando eu perguntava sobre ser comunista de berço, né, citou aí a tua trajetória, o teu início. Agora, afiliado ao PSDB, eu perguntei sobre as críticas que faz ao PSDB. Nessa tua análise de cenário político no Brasil, existe partido realmente, partido político? Eu acabo de dizer que o teu partido, o PSDB, não se reúne com a frequência e a necessidade que deveria ter. Hoje tem dois partidos no Brasil, PT e PSDB, que são uma sombra de partido. Os outros nem sombra são. Nem sombra são, não existem. Existem dois partidos. Claro, existem os partecos pequenos, aquele partidinho que não tem expressão, tipo, sei lá, o PSOL. Sim. É uns partidos sem expressão que funcionam como partido político, sim, mas não tem expressão. Partidos realmente consistentes, o PSDB e o PT, têm ainda alguma característica partidária. Tem ainda seu estatuto, tem suas regras. Mal e mal funcionam, mas não como deveriam, evidentemente. Os outros não existem. Eu me lembro que quando a gente entrevistava ou conversava com o Jânio Quadros, ele falava: eu quero ver o programa partidário, eu quero que me mostre o programa do partido. Eu me filio ao partido, mas tem que mostrar o programa do partido. Todos os partidos têm um programa, porque obrigatoriamente eles têm, ao se registrar no Tribunal Superior Eleitoral, tem que ter um programa de partido. Mas se perguntar para qualquer um desses filiados, inclusive para os deputados que fazem parte desse partido, eles não têm a mínima ideia do que está escrito lá. Se conhece o programa. Não tem a mínima ideia do que está escrito lá. E o pior do que não conhecem, não seguem, não poderiam seguir porque não conhecem. Mas se conhecessem, não seguiriam também. Alguns que conhecem, alguns não seguem também, mesmo dentro do PSDB. Sim. Mesmo dentro do PSDB também. E como é que o senhor analisa o PT desses dias? O PT está no governo, o senhor já fez uma comparação dos É uma dois. infelicidade que um partido que foi uma expressão política tão forte no Brasil, com a penetração de massa tão expressiva, chegou a ter um apoio de 35% da população. Não fosse militantes, mas apoio, sim, simpatia de 35% da população. Nunca nenhum partido no Brasil teve isso. Pudesse chegar ao que chegou. Ninguém poderia imaginar que eles se organizariam da forma que se organizaram para assaltar os cofres públicos, com a simples finalidade de se manter no poder, nada mais que isso. Para fazer uma transformação da sociedade, não. Porque ninguém assalta os cofres públicos para transformar a sociedade. Se assalta os cofres públicos para assaltar os cofres públicos, para se manter no poder, para enriquecer ilegalmente, mas não para outra coisa. Jogaram fora as ideias que jogaram pregavam. fora totalmente, deixaram de lado totalmente e partiu simplesmente o poder pelo poder. É o poder pelo poder. Eles obtêm o poder para manter o poder, para repor o poder. Com que finalidade isso? Nenhuma. Dá uma coisa, dá uma esmola para cá, um plano para lá, eu diria, um programa qualquer de benefício social aqui, Bolsa Família lá, Bolsa não sei o que lá, Bolsa, como é que é aquela Bolsa dos Pescadores? Bolsa, tem um nome isso, Bolsa para pescador, uma bolsa para cá, é com isso. E com isso procuram manter... Que, aliás, tinha beneficiados em Brasília, devem pescar no Lago Paranoá. Sim, deve ter pescador de rio também, lá em Brasília, deve ter pescador de rio. Sim. Não é pescador de mar só, não, deve ter pescador de rio. Não, mas e era uma montanha de pescadores, gente que nunca pescou coisa nenhuma, né? Então, eles estavam lá nas folhas de pagamento recebendo bolsas. Mas o fato é que isso foi construído de maneira a manter o poder, a ter voto, a chegar no final a ter voto. Não teve outra finalidade. Beneficia, claro, beneficia alguém, beneficia algumas pessoas mais simples, humildes, que não tem às vezes até como sobreviver, isso é verdade. Sim. E não se deveria eliminar isso, não se deve eliminar isso. Mas transformar isso em política de governo, em política de Estado, para o futuro do país, deu no que deu. É só olhar o que nós estamos vendo hoje. Estamos vendo hoje, essa semana, anunciado uma perda de 1,5 milhão de empregos de postos de trabalho. Se perdeu neste ano de 2015 o mesmo que se tinha ganho em 2 anos anteriores. Ganhou 2 anos anteriores, se perdeu em 1 ano. E 2016, infelizmente, vai ser tão grave ou pior ainda do que 2015. E nós não sabemos o que vai ser 2017, 2018. Não Eu ia perguntar exatamente se tinha perspectiva sobre o Brasil. Não tinha, não.
a minha perspectiva do Brasil é a melhor possível, mas Sim, não a sim. curtíssimo prazo. Não, nós vamos sofrer muito. Vamos sofrer muito com E os quando se desmandos. fala no impeachment da Dilma, qual a tua análise sobre essa atitude? Eu acho que ela já devia estar fora há muito tempo. E ela já estaria fora se ela não tivesse, por paradoxal que pareça, essa ajuda do presidente da Câmara. Esse problema existente com o presidente da Câmara acabou impedindo que o processo tivesse uma evolução normal. No tempo do Collor, o presidente da Câmara, o Ibsen Pinheiro, era deputado federal na época. O processo andou bem naturalmente, porque você tinha um presidente da Câmara com estabilidade emocional, sem nenhuma grande mancha. Tinha uns probleminhas pequenos, mas não tinha nenhuma grande Mas mancha. conduzia com isenção, Conduzia seria com isso? isenção, com tranquilidade, com correção. Hoje nós temos um presidente da Câmara que tem que ser impeachado junto com a presidente. A disputa é para ver quem sai primeiro. Diga-se de passagem, nós não temos nem a felicidade de ter nem o presidente do Senado, também, que seria acima de qualquer suspeita, e, na minha opinião, nem o nosso vice-presidente da República. E nem o nosso vice-presidente da República. Ou seja, estamos com dificuldade aqui no Brasil para superar este momento dramático. Citou duro, os né? 3 na linha sucessória, além da mais o própria quarto. presidente. E mais o quarto. Os 3 da linha sucessória. Toda a linha sucessória está sob suspeição. Suspeição Toda é a o linha termo. sucessória. Suspeição é para dizer o mínimo, né? Sim, mas e o quarto que o senhor citou? Porque tem Não, a o quarto é a própria Dilma. São os 4, né? O que está no pois efetivo exercício do poder. E mais os 3 e a os linha 3 na sucessória. sequência. O vice, o presidente do Congresso e o presidente do Senado. E ainda bem que o presidente do Supremo Tribunal Federal, que em última instância, se não tiver os 4, será o presidente do Supremo Tribunal Federal, esse vai mudar, porque é o Lewandowski hoje, Sim, né? Mas sim. isso vai mudar. Porque se fosse Lewandowski também, eu diria, meu Deus do céu, que E país infeliz. E o mais votado é o russomano, que está também acusado. Sobra o mais votado, o Tiririca. Pois é. Aqui em São Paulo, Goldman, você que é paulistano, a tua análise sobre São Paulo, o que acontece, essa administração que está em fim de mandato, que aí a discussão de faixa de ônibus, aí é ciclofaixa. Ruinosa, porque ele fez. Não é que as coisas que ele fez não sejam algumas delas pertinentes. Eu acho que você fazer faixas de ônibus é absolutamente pertinente, não há nenhuma. Nada. Aliás, faixa de ônibus não é nenhuma novidade. Ele ampliou isso daqui. Ele devia não fazer faixa, ele devia fazer corredores. Não fez porque não tem dinheiro. Isso, diga-se de passagem, é uma realidade. Não tem dinheiro. Tu não fez porque não tem dinheiro. Aliás, uma parte do dinheiro desapareceu quando ele acabou não fazendo aquela mudança de tarifa de ônibus, acabou sendo obrigado a subsidiar as empresas com centenas de milhões, porque a dona Dilma, naquele ano, disse, olha, não faça o aumento de tarifas, porque ela queria segurar a inflação mediante segurar as tarifas de ônibus, segura a tarifa de energia elétrica, segura a tarifa de não sei o que mais, e deu no que deu agora, né? Deu no que deu agora. Sim. Mas ele, em alguns momentos, algumas coisas que ele fez são perfeitamente corretas. Você incentivar o uso de bicicleta é correto. É correto. Você incentivar dando condições nas ruas para que as bicicletas sejam utilizadas é correto. Mas não da forma como fez. Não da forma como fez. Não temos uma cultura para uso de bicicleta. Não temos uma cultura. A cultura você vai criando, poderia se criar com o tempo. Mas você tem que trabalhar na direção para isso. Não é você fazer alocadamente, como ele fez, faixas para bicicleta, tudo que é lado, sem utilização nenhuma. E já há bastante tempo, já há um bom tempo, sem utilização nenhuma. Você não vê ninguém passando nas faixas de bicicleta. E em alguns lugares onde não são pertinentes, não seria necessário se fazer isso. O que seria assim, precisa ter um prefeito com coragem para dizer que a via pública não é para estacionar carro. A via pública é do público, é da sociedade. Rua não é para você estacionar. Rua é para você andar. Você tem um lugar para você andar a pé, pedestre, e tem um lugar para você andar de carro, ou de bicicleta, ou de motocicleta, que é a via pública. Aí tem que andar, não é para estacionar. Você pega no centro de Nova York, numa linha de Manhattan, não existe estacionamento, não existe essa coisa de estacionamento na rua. A rua, o sujeito estaciona o carro na rua como se fosse dele.
propriedade dele. Não é propriedade dele, é propriedade do público. E o público não pode passar por lá porque fica... Agora o que ele fez? Tirou os carros de lá, tudo bem, até que foi tirar é bom, mas colocou as faixas de bicicleta de forma absolutamente inútil. Então, eu acho que se isso aqui pudesse ser melhor trabalhado, seria mais adequado. Fora isso, tem a periferia toda que tem um problema de saúde, problema dos postos de saúde mal funcionando, um sistema educacional deficiente, você tem todas as deficiências possíveis que a prefeitura não consegue resolver. Voltando às ruas. Acabou sendo um prefeito que procura, na base de pequenas coisas, tentar aparecer, dizer que fez alguma coisa. Mas não vai enganar ninguém. Mas voltando às ruas, uns dizem que é liberação. Eu tendo como interdição da Paulista para o trânsito durante o final de semana, durante o domingo. Essa daí pode ser ampliada para a Brigadeiro Faria Lima, porque não tem tantas avenidas planas como a Paulista e a Faria Lima. E são questões até menores, que podem ser avaliadas e discutidas com tranquilidade sempre. Não é um grande problema numa cidade de 12 milhões de pessoas que Onde ele teria que ter atacado para poder ele teria fazer que uma boa enfrentar os administração? grandes problemas que a população mais humilde tem necessidade das creches, do atendimento dos postos de saúde, da saúde em geral. Esses são os grandes problemas que deviam ter sido atacados. É do sistema de transportes também. Então, acho que ele tinha condições, ele não tinha condições, na realidade, eu digo ele tinha condições, não. Ele deveria fazer, só que ele não tinha recurso para isso. Não tinha recurso para isso, em parte por culpa dele. Porque ele acabou ficando de joelho diante da Dilma, da sua presidente Dilma Rousseff, imaginando que a Dilma fosse lhe dar o dinheiro, como prometeu lhe dar diversas vezes, fizeram atos e mais atos, corredores de ônibus, por exemplo, que é uma coisa absolutamente pertinente para ser feita, isso sim. A Dilma prometeu que lhe daria dinheiro e não deu nenhum. E o pior é o seguinte, ele fica quieto, ele não abre a boca, ele não protesta, ele não reclama. Então, além de ser medíocre, ele é covarde. Quando o senhor fala de transporte, ele culpa o governo do Estado. Porque... Não. Nem isso ele faz, ele não tem coragem para fazer isso. Ele pelo menos joga a culpa no governo do Estado, que paralisou suas obras. Um joga para o outro, Não, isso ele não tem nem coragem de fazer, porque não poderia dizer isso. Porque, veja nem abre a boca para isso. Eles são parte do metrô de São Paulo. O metrô era municipal, passou a ser estadual. E o município ficou de dar uma parcela também, alguma contribuição, e ele não dá nada, contribuição nenhuma. O metrô é totalmente bancado pelo governo do Estado de São Paulo. É mais fácil dizer que é culpa do governo do Estado. Ah, bom. Não é mais fácil? Quem quiser que acredite, né? Não é mais fácil? Paulistano Alberto Goldman, neste aniversário de São Paulo, são 462 anos. Você ainda joga basquete, gosta de jogar basquete, assiste basquete? Ainda jogo sim. Joga basquete? Consigo ainda jogar sim. Joga? Segundas e quartas-feiras, 6 horas da manhã, lá na SEMI, na rua Nestor Pestana. Sim. Se quiser me encontrar lá, você me encontra. Quem são os teus parceiros? Tem um monte de gente dessa boa idade que vai acima dos 60 anos. Durante 60, eu ainda não sou o mais velho que está lá, mas eu sou um dos mais velhos já. Mas tem que levar a garotada para fazer número ou tem número suficiente? Não, tem número suficiente. Porque a gente, quando começa a querer esse tipo de atividade, né, nem sempre encontra os seus pares, tem que socorrer. A gente joga com molecada também. Quem vem lá, quem vem joga. Todo mundo joga. Joga com molecada também. Não tem Quais os dias? Segunda e quarta. 6 horas da manhã? 6 da manhã. E a música? Também. A música continua. Eu retomei, eu fui professor, quer dizer, me formei no Conservatório de Piano quando eu tinha 20 anos de idade. Muito antes de fazer política, né? Muito antes de pensar o instrumento é o piano. E agora eu voltei a estudar, vou direitinho, vou para uma professora particular, vou à casa dela toda semana, uma aula que tipo por de semana. música? Clássico mesmo? Clássico.
Pela tua origem tem que... Tudo clássico. Né? Os pais que desenvolveram Tudo essa... clássico, erudito e tal. Sim. Eu gosto de música popular também. Eu gosto muito de música popular. Mas no piano não se no arrisca. piano eu me acostumei, pelo menos. Minha história, na minha formação foi de clássico. E transmitiu este gosto, essa Dos paixão... meus 5 filhos, 3 são músicos profissionais. Sim. Dos 5, 3 são músicos. O que aconteceu com os dois? Um canta, o outro dirige corais, ele é Sim. dirigente, ele é maestro, e o terceiro é compositor, é autor, canta, toca, enfim, dos 5, Conseguiu. 3 são músicos. Não se pergunta porque os outros dois não... Os outros 2, um é arquiteto e a outra, que é a minha filha, Bom, de qualquer ela maneira. faz cinema. De Tudo qualquer maneira, ligado, o arquiteto está... Tudo ligado às artes, de um jeito ou de outro, ligado às artes. O arquiteto está mais próximo. Mas ainda. nesses 40 anos, quem fez mais artes nesse país fui eu. Não é verdade, não é verdade. Muito tempo Olha, para dedicado à sobreviver, política. para passar a ditadura que nós passamos aqui. Sim. Eu ser oposição à ditadura o tempo inteiro, oposição feroz à ditadura. E estar aí vivo hoje, realmente precisa fazer muita arte. Em algum momento não houve aquela necessidade de se afastar do país? Não, nenhum momento. Eu nunca quis me afastar. Não chegou a temer por isso? Nunca me afastei, nunca fui preso, nunca fui nem durante todas as minhas funções públicas que eu tive, ministro, governador, secretário, deputado, eu nunca tive qualquer investigação. Não é que eu nunca fui processado, eu nunca fui investigado. Nem isso. Sim. Nunca precisei contratar um advogado. Nunca paguei, graças a Deus, nunca paguei um advogado na minha vida para isso. Às vezes para questão de outro tipo, mas falando questões... de política, está falando nada. de política. Nunca. Mas era nunca. contundente, você tinha uma atuação contundente. Nem aí e nem nas funções de dirigente executivo, eu nunca tive nenhum tipo de problema. Eu nunca tive uma conta rejeitada, eu nunca tive um processo, nunca tive uma condenação. Aliás, eu nunca tive uma acusação. Uma acusação, vamos nenhuma simplificar. Acusação, nenhuma acusação, o que é um milagre, né? Por isso, em 2010, eu falei, milagre tem limite, né? É bom sair e afastar, porque milagre tem limite, né? Tem algum... Imagine no país que nós estamos vivendo, você ser um dirigente público e sair sem nenhum tipo de acusação, realmente é milagroso. É correto, não é milagre, é que você cumpriu a sua atividade. Nem todos aqueles que são acusados são culpados. Tem muita gente que é acusada e não é culpada. Porque sempre que eu recebo alguém aqui no Gente que Fala, e são 15 anos, vamos para o 16º ano, a metade deles eu apresentei o Gente que Fala, as pessoas vêm aqui, políticos, eu apresentei um projeto, você não falou nada disso, mas é a tua função. Você, como parlamentar, tem que apresentar o projeto. Assim como é a minha função, cumprir bem, como sim, eu cumpri a função do dirigente, qualquer função que eu esteja. E eu cumpriu corretamente. Eu cumpri, mas quando eu fico pensando, vejo colegas, às vezes alguns que não têm culpa, às vezes tem alguns que têm culpa, sim. Tem culpa no cartório, mas alguns não têm. São acusados, levanta-se suspeita e tal, e aí é uma coisa muito agressiva, né, para a vida dessas pessoas. Quando eu penso que para mim nunca aconteceu isso, nunca ninguém levantou nada, nunca ninguém levantou nenhuma suspeição, nunca tive problema de ordem nenhuma. Eu digo, olha, tá bom, tá de bom tamanho. Nesse aniversário de 462 anos, paulistano que é, teria algum presente para a cidade de São Paulo? Olha, você me pega numa pergunta que não é fácil responder. Responda ao Fausto Camunha. Fausto pautou. O melhor presente que acho que eu posso dar para a cidade é continuar fazendo um esforço para encontrar as melhores pessoas para dirigirem os destinos dessa cidade, desse estado e desse país. Não é só da cidade, do estado do país. Eu tenho feito isso depois que eu saí em 2010, saí do governo. Como eu te disse, não tenho função nenhuma, mas eu sou um militante político. Eu procuro Agora, nós temos uma eleição esse ano, eleição municipal, na Prefeitura de São Paulo. Eu procuro, dentro do PSDB, evidentemente, a melhor figura de mais experiência, de mais maturidade, de mais
capacidade para poder responder os desafios de uma cidade que eu sei que é extremamente difícil, muito difícil, para qualquer um que venha aí. Né? Mas então eu luto, tenho minhas opiniões sobre isso. Não posso fazer minha propaganda eleitoral aqui, não posso fazer porque está fora da à vontade. Tem da algum nome que o Não, PSDB tem um indica? vereador, para mim tem um vereador muito capaz, que é o André Matarazzo. Ele é um homem muito capaz e eu acho que é um homem muito adequado, com boas condições. Não quer dizer que os outros não tenham também, que tenha outros nomes que não tenham. Mas eu acho que ele é um nome muito O PSDB adequado. tem o João Dória, tem mais um terceiro. Por enquanto tem o Trípoli, o cara Trípoli, por enquanto. Por enquanto são os três. Né? Pode ainda ter. O André Matarazzo, o Trípoli não, e nada impede o que até lá você sim, convenções apareçam. Mas hoje, no momento, nesse momento, esses sim. três nomes é que são eu acho que o André é uma pessoa da cidade de São Paulo, é uma pessoa que conhece a cidade de São Paulo, é uma pessoa que tem uma capacidade de enfrentar os problemas da cidade, pelas funções que ele já exerceu, inclusive, pela vontade que tem. Eu acho que seria um bom prefeito. Isso não quer dizer que os outros não possam também exercer. Apenas acho que esse, para mim, pelo menos, é o que me parece o mais adequado. Alberto Goldman, maravilhoso tê-lo mais uma vez no nosso Gente que Fala. Espero conseguir a oportunidade de tê-lo outras vezes aqui no nosso programa. Para mim é um prazer. Cicarelli disse que é difícil. Não é difícil, não é difícil. Tanto não é difícil que eu apenas estabeleci uma condição. Você vai fazer uma mesa redonda, faz uma mesa redonda com gente mais ou menos não vou dizer do nível, eu não sou melhor que ninguém, não. Mas pelo menos da história política, né? Você tem que botar um equilíbrio, que haja um equilíbrio. De histórias, pelo menos. Não é de qualidade pessoal de ninguém. Ninguém é melhor que ninguém, não. Mas pelo menos de história política, sim. Acho que você tem histórias e histórias. Então, estou à disposição de vocês, como sempre estive muitos anos, durante muitas e muitas vezes que eu vim aqui falar com vocês. Muito agradável. Obrigado a todos vocês, eu que agradeço a vocês. Obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Cicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. São Paulo, um abraço, os cumprimentos por este aniversário. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.